Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que a graça e a bondade do Senhor, o nosso Deus, esteja sempre na minha vida e nas nossas vidas, meus irmãos. Meus amados, hoje nas minhas orações, o Senhor Jesus me deu um texto para que eu pudesse compartilhar com os irmãos. E esse texto sagrado está no livro de João, capítulo 14. Hoje eu vou falar sobre o mover do Espírito na igreja. O Espírito nos ajuda na comunhão, o Espírito Santo nos ajuda na pregação, o Espírito Santo nos ajuda nas missões, o Espírito Santo nos envia a semear a semente do céu, que é o Evangelho. Tudo o Espírito Santo nos ajuda a fazer. E o texto sagrado no livro de João, capítulo 14, a partir do verso 16, diz o seguinte, olha: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Meus amados, no texto sagrado nós percebemos que o Senhor Jesus, Ele habita no nosso meio através do Espírito de Deus, através do Espírito Santo. O Senhor Jesus está próximo, habita nas nossas vidas, através do Espírito Santo. Por isso, existe a necessidade de nós buscarmos intensamente o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada crente, meu amado irmão, precisa buscar intensamente a comunhão com o Espírito Santo. O nosso crescimento espiritual depende disso, dessa busca em termos comunhão com o Espírito Santo. É hora de procurar um reavivamento. É preciso, meus irmãos, nos apropriarmos de todas as bênçãos que o Senhor quer nos dar. São várias as bênçãos que o Senhor tem, que Deus tem para nos dar. No capítulo 8 de Romanos, nós vamos perceber que ele descreve uma ampla ação do Espírito Santo na vida do crente. E o Espírito Santo age na vida do crente a fim de vivificar-nos, a fim de avivar-nos. Romanos 8:11 diz assim, olha: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele quer nos avivar. Ele quer nos vivificar. Ele quer nos dar uma vida espiritual ativa para ir em busca do crescimento do reino de Deus, para ir em busca das almas, semear a palavra do reino. O Espírito Santo, ele nos vivifica a fim
de que nós possamos trabalhar cada vez mais firmes e constantes na obra do Senhor. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito Santo, glórias a Deus, que em vós habita. O Espírito Santo, ele nos vivifica, ele nos dá força, ele nos dá orientação. E essa é uma das bênçãos que Deus tem para nos dar neste capítulo de Romanos. Mas uma outra coisa que o Espírito Santo faz com que eu alcance essa bênção, que eu chegue, que eu tome posse dessa bênção, é a minha santificação. No versículo 13 está escrito assim, olha, Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha, irmãos, a obra da carne é que eu nunca fale do Evangelho para ninguém. Nunca fale do Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A obra da carne, ela não quer, não é o desejo dela, que eu faça isso, que eu leve ao conhecimento das pessoas que o Senhor Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida eterna. E esta é a obra da carne, como nós lemos aqui. Mas se nós fizermos a obra da carne, se nós deixarmos que a obra da carne tome conta de nós, nesse sentido de você não levar ao conhecimento das pessoas o poder de Deus, que é o Senhor Jesus, se eu e você não tiver vontade, não tiver mais coragem, não achar mais tempo para levar a palavra de vida eterna para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, eu estou fazendo a obra da carne. Mas, meus amados, se eu, pelo Espírito Santo, matar o desejo da carne, se eu matar dentro de mim o desejo da carne e começar a levar para as pessoas o conhecimento, a revelação de Deus, que é o Senhor Jesus, como nosso único e suficiente Salvador, se eu conseguir matar isso daqui, pelo Espírito Santo eu consigo. Aí, irmãos, eu vou vencer a obra da carne, vou vencer a obra do meu corpo. Aí sim, aí eu vivo para Deus. O que diz aqui onde nós estamos lendo? O que está falando aqui? Olha, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, aí eu vivo. Então o Espírito Santo, ele me dá esse poder de matar o desejo da carne, que é parar de falar do Senhor Jesus para as pessoas que ainda não conhecem. Parar de levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Se eu matar o desejo da carne, se eu mortificar o desejo da carne, aí, irmãos, eu vou viver. Eu vou viver, porque o texto me garante isso. E isso é uma dessas bênçãos que eu preciso ir buscar, e que o Espírito Santo de Deus que habita em mim
me dá essa força, me dá esse poder, para que eu mate o desejo da carne, que é de não levar ao conhecimento das pessoas o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí quando eu mato o desejo da carne, que é de não levar o nome do Senhor Jesus para toda a terra, aí eu passo a ter vida. O Espírito Santo me dá vida. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo nos vivifica das nossas fraquezas. Quando é que eu estou fraco? Quando eu paro de falar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí eu estou fazendo o desejo da carne. Mas o Espírito Santo me ajuda, Ele me vivifica, Ele me dá vida novamente, para que eu possa levar a palavra de Deus. E quando eu faço isso, o Espírito Santo, Ele me vivificou, Ele me deu vida espiritual. Essa é uma das bênçãos que Deus tem para mim revelar dentro desse texto sagrado. O Espírito Santo me dá vida. É o Espírito Santo me vivificar. O Espírito Santo, meus amados, nos dá vida. Ele nos vivifica. Para eu e você fazer a vontade de Deus e não as nossas mesmas. Então o Espírito Santo, ele me ajuda na santificação. Ele me ajuda a santificar. O Espírito Santo, meu irmão, ele também me conduz. Ele me leva a lugares que ele quer. Ele me conduz a ir para lugares que ele deseja. No versos 14 ele diz assim, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só, porque todos os que são guiados. Então o Espírito Santo de Deus, ele me dá poder para que eu possa entender, ele me vivifica para que eu possa entender aonde ele quer que eu vá, o que ele quer que eu fale, aonde, como fazer. O Espírito Santo também me ajuda nesse sentido. Amém, meus amados irmãos? Amém, meus irmãos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te guie.